Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Opostos e Dispostos. Eu estou aqui com a minha companhia agradabilíssima de sempre. Oba! Bem-vinda. Muito bom a gente estar aqui. Eu quero saber de você. Você já encontrou Deus numa situação? Em que situação da sua vida você encontrou Deus? Você acha que dá para encontrar Deus através da arte? É sobre isso que a gente vai falar hoje e estamos aqui com dois convidados muito bacanas. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né, Cia? É isso mesmo. E o papo vai render muito aqui, né? Acho que vamos ter que chamá-los outros dias aqui, né? Com certeza. Então eu queria apresentar o Tom e a Maíra. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês. E a gente gostaria que vocês se apresentassem, né? Podia talvez Tom começar, falar um pouquinho de vocês e depois a gente vai pro bate-papo. Maravilha, obrigado pelo convite, gente. Prazer estar aqui, tá? Delícia. Bom, meu nome é Tomás, Tom para todo mundo. E sou editor, hoje trabalho com livros, mas tenho formação em artes, né? Fui formado em artes cênicas pela Unicamp, né? E lá que conheci a Maíra, minha esposa, né? Sim. E hoje a gente tá casado há 11 anos, né? Temos 5 filhos. Ai, que delícia! 5 meninos. 5 meninos. Que são lindos, aliás, que eu conheço também. E viemos aí trabalhando, né? Trabalhamos um pouco com arte durante um bom tempo, desde que a gente se conheceu. Depois a gente foi migrando de áreas e tal, né? Hoje eu trabalho bastante com livros, com edição, né? E... a gente tinha um plano de ser artista, né? Ser ator e atriz, mas no fim Deus mudou os planos para algo bem melhor, né? Ah, que delícia. Bacana. E você, Maíra, também formação em artes? Sim, na também Unicamp fiz também. O curso de artes Vocês fizeram cênicas. o mesmo curso? O mesmo curso, a mesma turma. E entramos lá querendo ser ator, né? Essa era a ambição da nossa vida, viver de arte, atuar e tudo mais. E aí foi no curso de artes cênicas que a gente conheceu o professor Roberto Malé. E aí as coisas começaram a mudar para nós, né? Ele através da arte, das aulas, começou a apresentar Deus para nós. Muito assim, através do simbolismo, né? Então a igreja que parecia ser aquela coisa antiquada, né? Que veio do tempo das trevas e tudo mais. Na verdade, começou a parecer assim, nossa, mas até que tem coisas interessantes dentro da igreja, né? Nossa, mas até que esse simbolismo é interessante. Então, assim... Parece que não é tão ruim assim, né? Como falam, né? Não é tão malvada, né? Inquisição, não sei o que. Exatamente. E outra coisa que também eu percebi durante a faculdade é que, nossa, todos os grandes autores, por mais que não gostassem da igreja, leram a Bíblia. Conversavam com isso, né? Então não dava para ignorar isso. Então eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi mais assim, bom, se eu quero ser uma grande artista, eu preciso também conhecer a Bíblia, né? E aí juntando isso com as aulas do Malé e tudo mais, ele convidou a gente para fazer um grupo de estudos por fora. E aí nesse grupo de estudos a gente começou a estudar filosofia, depois mais adiante fomos estudar teologia, e aí... Resumindo a história, a gente acabou se convertendo, nós e mais outros 4 amigos, né? Se converterem, outros amigos da música também foram estudando com a gente. E esse plano a gente começou a namorar antes de se converter, né? Então, mas aí eu queria, antes da gente falar da conversão, desculpa. eu queria falar então desse se conhecer, porque vocês se conheceram na faculdade. Foi. Ou já se conheciam Não, antes? A gente prestou ao mesmo tempo, né? Fizemos a mesma prova para entrar em 2010, né? E foi aí que a gente se conheceu, nas provas de aptidão. Foi a primeira vez que eu vi ela. Foi amor à primeira vista? Conta aí pra gente. Na Unicamp você tem que fazer uma prova de aptidão além da segunda fase, para entrar em cursos de artes, né? E no caso das artes cênicas envolvia algumas coisas. Tinha uma entrevista, tinha, né, algumas aulas que você fazia e tal, e você tinha que apresentar uma cena, né? Em que era apresentada no Teatro do IA, com todo mundo vendo e tal, com a banca dos professores e tal. E, passavam na época 25, mas eram mais ou menos umas 100 pessoas que faziam isso, né? Então as turmas eram divididas em mais ou menos 3. Ela estava na turma do meio, por ser ordem alfabética, e eu estava na última turma. Então a gente não estava na mesma turma fazendo a prova de aptidão. Mas por coincidência, né? Por coincidência, eu me lembro...
Você foi o Romeu, ela foi a Julieta. Quase, não foi tão descarado, né? Mas eu acabei entrando no teatro do IA para ver, né? Eu tinha terminado a minha outra prova e acabei entrando no meio das apresentações da turma dela. E eu acho que eu vi umas 2 ou 3 cenas só, mas a que eu entrei e estava começando era dela, né? E eu vi a cena dela inteira. Uia. E aí eu falei, tem alguma coisa nessa menina que eu acho que, né? Que realmente era uma cena difícil, uma cena, né, densa, né? Ela sempre foi muito boa de fazer drama, de fazer, né? E aí eu fiquei já, né, prestando atenção, né, e torcendo para ela passar e eu passar também, porque ainda não tínhamos passado, né? E aí quando a gente passou, ela também passou e tal, a gente começou a frequentar, né, a fazer as aulas. A gente foi conversando, né? Eu fui me aproximando. Que delícia. Legal. E fomos aí. Você lembra que cena era essa, Maíra? Era Longa Jornada à Noite Adentro. Era uma cena de uma senhora no final, assim. Era um monólogo, né? Aí eu assisti a cena do Tom também foi excelente. Que foi de Nelson Rodrigues. Eu fiz Beijo no Asfalto, né? Ai, que bacana. Mas você é dramática também na vida real ou só na cena lá? Na vida real fui aprendendo a ser menos dramática. Ô Tom, como é que ela pede pra você? Ai, troca aquela lâmpada. Não tem jeito de dizer não? Não tem como. Me convence a qualquer coisa. Tá bom. Vários personagens. Bom, e aí então, como vocês estavam falando, Maíra já tinha começado a falar, vocês não tinham nada a ver com a igreja. Ou tinham alguma coisa, não tinha formação nenhuma, não tinha... Não, no passado sim, né? Acho que eu não tava... No momento eu achei que eu jamais fosse pensar nisso de novo, mas eu tinha no começo... Minha família me batizou na igreja católica, né? Eu fui até a primeira comunhão aos 10 anos, né? E na hora da crisma, que é a hora que geralmente, né? Lá para a adolescência, né? E tal, que foi quando eu saí e falei para minha mãe, não quero mais saber disso aí. Não tem. E a família, assim, ela... aquela mistura, né? Um pouco de católico, um pouco de espírito, um pouco de um monte de coisa, né? Então ela não fez muita questão. E aí eu saí. E nunca mais tinha pensado no assunto, né? E quando eu entrei para a Unicamp, pensei, agora é que eu não vou pensar mesmo, né? Tô entrando em artes, né? Então tinha esse passado, mas eu não tava... Tava escondidinho. Tava escondido, né? Eu vim de uma família luterana. Meu pai é um pastor luterano, minha mãe catequista. E eu cresci na igreja luterana, né? Era uma igreja pequena, em Valinhos. E minha vivência veio de lá. Então tinha, assim, culto para criança, né? Bastante formação, assim. Então eu conhecia as histórias da Bíblia, tinha frequentava, assim, tinha já algum conhecimento. Mas lembro que quando fui fazer... na igreja luterana chama confirmação, né? Que seria crisma. Eu já tinha 13 anos e já não tô me achando aqui e tal. E aí logo já comecei a fazer o teatro. E parei de pensar em Deus, assim, não vou mais pensar sobre isso, sabe? Não é que eu não achava... Deu uma pausa em Deus, né? Tipo, o senhor fica aí que depois eu volto. Vou fazer minha vida e se Deus existe ou não existe é indiferente, tanto faz. E é muito engraçado isso, né, Maíra? Porque a gente tem essas crises, né, assim, de mas será que Deus existe? Mas não, depois eu penso nisso, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer outra coisa. Vou focar em mim, e né? Deus fica lá, né, isolado, né? E seu pai é pastor e sua mãe catequista, respeitaram isso? Eles sempre foram... Gerou alguma tensão? Como é que... Não, eles sempre foram bem respeitosos, assim, muito ecumênicos, assim, respeitosos com as outras religiões e tudo mais. Então, para eles foi um pouco chocante, assim, quando de fato eu me decidi pela Igreja Católica. Mas quando eu estava nessa busca, né, estudando com o Malé, eu conversava muito com meu pai. Então, eu falei, né, estou pensando em ver outras religiões, né? Ele até me levou para conhecer umas outras, uns colegas deles e tudo mais. Mas não tinha como, assim. Até uma das coisas que eu sentia, assim, eu acho que eu tenho que ir para a Igreja Católica mesmo, eu acho que é o meu lugar. Mas eu nunca estudei Lutero, então deixa eu estudar. Só que eu chegava lá e falava, eu não quero, na verdade, estudar Lutero. Eu só quero ser católica mesmo. Então eu li um pouquinho assim, um pouco de Lutero e tudo mais, mas eu vi que realmente era isso, né? E até hoje meus pais respeitam muito, vão nos batizados dos nossos filhos, né? Foram na minha profissão de fé, convidei eles foram. Então, sempre foram isso muito legal, respeitosos. Né? Porque, o pai dele é maravilhoso. Assim. Então, Como é que é o nome dele? Lauri. Lauri.
Então, ali a abraço. sua mãe? É Vera. Dona Vera. Então, um abraço pro seu Lauri. Seu Lauri, Dona Dona Vera. Mas é muito interessante, porque existem algumas seitas protestantes, assim, que realmente não respeitam. Então, assim, querem converter você, né? Ah, você é católico, então, você é idólatra, adora imagem, então você tem que vir para minha igreja. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Malé nessa conversão aí. Como é que ele foi falando para vocês e como é que a ficha foi caindo? E para quem um pouquinho, desculpa interromper, mas Tá desculpado. às vezes tem alguém assistindo a gente que nunca ouviu falar no Malé. Quem que é Roberto Malé? Isso. Explica um pouquinho pra gente. É professor de vocês Isso. e que mais? O Roberto Malé, ele é um diretor, ator e professor de teatro, né? Então, a gente conheceu ele quando entramos na Artes Cênicas em 2010, mas ele já dava aula na Unicamp desde 2001. Antes disso, ele tinha uma carreira como ator, diretor do Grupo Tempo, que é o grupo que ele fundou lá em, não me lembro agora, mas 90, eu acho, por ali. E tinham vários espetáculos, já atuavam na década de 90, ficaram muito em cartaz. E em 2000 ele passou a ser professor da Unicamp, né? Professor de artes cênicas. E foi lá que a gente conheceu ele. Mas continuou com as suas atividades como diretor, como ator. Mas focando mais como professor da Unicamp, né? Então, ali a gente conheceu ele como conhecemos os outros professores. Mas pelo menos assim, acho que da nossa parte não dá para dizer isso seguramente, mas com certeza da minha parte, quando eu comecei a passar pelos cursos dele, a gente teve aula logo no primeiro ano, acho que no segundo semestre, e depois várias outras vezes. Para mim, aquilo se destacava como uma pessoa que tinha um entendimento do assunto que ia muito além do que, até do que ele dizia, né? Eu falava, não, mas esse cara está dizendo 10% do que ele sabe. Assim, não por, né, mas assim, porque você via que era um poço de conhecimento e uma personalidade mais centrada, principalmente, e mais, parece, integrada, né, do que a maioria dos outros professores. Tinha muitos bons professores, né? A gente encontrou muito artista bom lá. Na nossa época, o curso era muito bom. Eu não sei como é que está hoje, tá? Mas o curso era muito bom de professores, a formação era muito intensiva, era muito puxada, né? Aula, ensaio à noite, tal, produção o tempo inteiro. Então, você trabalhava muito no curso. Isso era muito bom para todos os alunos, né? E várias vertentes ali, cada professor com um pensamento. Então, você tinha desde as maiores loucuras e experimentações modernas até alguns mais tradicionais e tal, né? Agora, o professor Malé vinha com um olhar muito mais, assim, sensível e preparado para enxergar você e falar assim, o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo na arte? Né? A gente pode aprender várias coisas, mas assim, o mais importante é que você se questione e fale assim, o que você quer aqui? Quem é você? Aonde você está? Né? E a partir de você vasculhar aí quem é você e de onde você está, o que você quer fazer dentro da arte. Onde você quer chegar. Então foi um dos únicos, assim, que pelo menos dessa maneira apresentou essa questão com mais clareza pra gente. E quando você, pelo menos assim, pra mim foi isso, quando você se abre para essa questão com seriedade, né, muda tudo. Você coloca tudo em perspectiva. Você fala, realmente, eu não estava pensando direito. E como você falou, depois eu penso se Deus existe ou não. Eu também pensei, depois eu penso o que eu vou fazer da vida e tal. Eu quero fazer teatro porque era a única coisa que fazia sentido para mim. Certo. Mas eu entrei lá e comecei com ele pensar nisso, né? Acho que contigo foi mais ou menos isso, ou também... O conhece-te a ti mesmo começou a fazer bastante sentido para você. Perfeito, sim. Entendi. Acho que, como é que foi contigo, assim, de... Foi por aí também. É porque o que a gente via, assim, pelo menos nesse pessoal da nossa turma, né? Todo mundo que estava lá, ninguém, assim, era religioso, nada, mas tinha um comprometimento de já estar buscando alguma coisa transcendente. Tá. Por isso que tinha escolhido a arte, sabe? Então, isso era bem legal de ver, assim, pessoas sinceras, né? Que não estavam assim, vou fazer esse curso porque quero ganhar dinheiro, porque eu quero... Claro, são motivos muito justos também, né? Mas são pessoas que são assim, não, claro que eu quero ter isso, mas eu tenho algo a mais aí que eu quero focar, sabe?
Então, mesmo quem não se converteu com a gente, quem seguiu outros caminhos, a gente via isso, que tinham essa busca, né, pela verdade, ou pelo menos pelo transcendente, assim. E o Malé apresentava isso. Tanto que muitos alunos da nossa turma frequentavam esse grupo de estudos por fora, mesmo depois não seguindo por esse caminho, né, mas achavam interessante. Então, estudaram filosofia com a gente, até estudaram um pouco de religião, Santo Tomás. Eu acho que deveria ser uma abordagem, né? Não conheço, mas deveria ser uma abordagem assim, que a fé e a razão, elas não são inimigas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ele deve ter começado a mostrar para vocês com a razão, né? O sentido da fé, não é isso? Mostrar Deus, né? Através. Fé, razão e arte, né? Assim, no sentido de que a arte não é apenas uma fruição emocional. No sentido assim, sabe? Isso de que... Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? O artista mais sensível, aquela coisa das emoções, viver, encarnar e tal. E ele mostrando, não, tem um caminho técnico, né? Assim, muito mais técnico, que tem uma base bastante racional, intelectual. Que legal. Né? E está apoiado em tradições, tal, e filosofias, não sei o quê. Mas que você trabalha com as emoções, mas não a partir delas. Você, enfim, é uma dos elementos, mas ela não é fundamento. Entendi. Então, fé, razão e arte, né? Trabalhando juntas, assim. Mas isso ele colocou de uma maneira bem... clara, e que moveu todo mundo, é o que você falou, né? Muitos até que não tiveram esse movimento de conversão continuavam lá, se interessavam. A turma era muito boa nisso, nesse sentido. Fantástico, legal. Maíra, você já adiantou pra gente também que os grandes artistas, sejam eles católicos, cristãos ou não, eles tinham conhecimento da Bíblia, né? Sim. E aí você também, nesse curso, vocês foram se aprofundando nisso, e daí? O que vocês descobriram? Além da Bíblia, dessa parte técnica, teve alguma coisa também que, como vocês falaram, levou-os a quererem ser católicos, né? Sim. Então, a importância disso, né? De você ter uma base segura e tal, para a partir disso você poder tomar decisão. Sim. É isso que eu estou entendendo? Tá certo isso? Sim, com certeza. Eu acho que um pouco disso, né, desse questionamento que o Malé colocava para nós, né, tipo, tá bom, então vocês querem viver de arte, vocês querem ser atores, mas para quê, né? Para onde vocês querem chegar? Vocês estão fazendo isso só por vocês, mas a arte você faz para o outro, então o que vocês querem passar para o outro, né? Então eu acho que dessa coisa imatura, talvez, que eu vivia de ser, não, eu quero me autorrealizar, né? Por isso eu vou ser atriz, porque eu vejo que isso faz sentido para mim, começou a ser mais... E para os outros, né? O que eu vou mostrar para os outros e quem sou eu, no fim das contas, né? E muito o que o Malé mostrava era isso, essa coisa de ser... Ele destruía um pouco o politicamente correto, sabe? Então você ficava um pouco em choque, assim, nossa, verdade, nunca tinha pensado por isso, nunca tinha pensado que era dessa forma, nunca tinha pensado que era assim. E as coisas realmente não pareciam fazer muito sentido, né? Assim, não consigo pensar em nenhum exemplo agora. Mas quando a gente começou a estudar, o mundo começou a fazer sentido, sabe? Parece que eu não estava mais vivendo num mundo caótico, onde as coisas não têm sentido, não têm significado. Não, tudo tem sentido. Os meus sentimentos, né? Ou a minha vida, ela pode ter um propósito maior. Ela não está solta no mundo. Às vezes até alguma coisa que você tá lá na sua infância, que seu pai e sua mãe educaram, tudo, de repente, puxa, isso aqui agora eu estou entendendo o que meu pai e minha mãe queriam dizer, né? Uhum. O Tom, mas a gente vê, você falou de duas coisas. Primeiro, a arte como uma fruição do sentimento e tal, que não é só isso. Mas dois aspectos que eu quero que vocês comentem. Primeiro, hoje em dia eu vejo algumas expressões artísticas que parecem só sentimento. Uhum. E com isso elas não ficam belas. Porque normalmente nem sempre o sentimento que a gente tem é belo. Então, aquilo lá causa um certo constrangimento. Eu não vejo aquilo como arte. Posso não entender nada, mas eu acho que aquilo lá é só um sentimento, só sentimento mesmo. E outra coisa também que a gente sempre é lugar comum, e vocês devem ter experimentado isso no ambiente acadêmico também, de que a igreja sempre tolheu a arte. A igreja sempre foi opressora da arte, dessa expressão do belo e tal. Essas duas coisas, como é que você vê isso aí? Como é que você encara esses dois aspectos?
a ideia de que a igreja é uma opressora em relação à arte, ela é muito propaganda, né? Porque, assim, mesmo quando você... Principalmente em teatro, né? A gente até estudou isso. Quando você tem Idade Média e tal, não sei o quê, o que traz de volta o teatro antigo, na Grécia e Roma, que era bem forte, são as procissões, são os teatros dentro dos altos religiosos ali na igreja, né? Então, dos altos morais e religiosos ali do Corpus Christi, da Páscoa, do Natal, né? Que eram encenações, né? Tal. Ali volta assim, a pujança do teatro, né? Que depois vai ganhar mais destaque no Renascimento. Muitos artistas são católicos. O próprio padre Lope de Vega, né? Que escreveu não sei quantas peças, centenas de peças. Né? Até hoje você tem grandes artistas católicos, né? O Vaticano tem listas de filmes, né? Indicados, né? O próprio Papa João Paulo II era ator, né? Sim, nossa, demais. Querido. E durante a guerra fazia encenações ali. Então, essa ideia, ela é bem uma propaganda, né? Que até infantil, assim, né? Porque qualquer observação, né, que você faz... Agora, é claro que a igreja tem uma preocupação moral, né? Ela tem uma preocupação educacional, ela tem uma preocupação apostólica, ela tem princípios, ela tem valores. Então, ela vai chegar e falar, não, mas isso aqui está mais ou menos alinhado ao que nós estamos... Que bate um pouco de frente do que de uma arte agora que se dizem moderna, que põe todo mundo nu numa sala aí, entendeu? Um negócio assim, você fala. Não, mas aí é imoral, eu acho né? que às vezes é só fruição de sentimentos, só sentimento escorrendo ali. O que a arte também tem a carta do Papa São João Paulo II para os artistas, a visão que vem sendo reforçada ao longo dos séculos, né, da igreja com relação à arte, é uma janela para o transcendente, seja qual for o tipo de arte. Então é uma arte que está a serviço, né, do encontro com aquilo que nós não estamos vendo cotidianamente e que nos eleva, né, de um modo não só moral, mas que nos leva integralmente, né? Então, isso é o que para nós seria o mais interessante em buscar na arte. Então, para fazer isso, até a gente estava comentando esses dias, você usa de fruições, usa de emoções, sim, mas a nossa relação com Deus não é só emotiva. Sim. Né? Se a gente fica nesse campo dos sentidos, dos sentimentos, né, que nós temos, mas nós não paramos aí, a gente reduz a nossa natureza e reduz as nossas possibilidades de relação com Deus. Então, o que eu acho até... sempre vai ser só arrepio, sentir, né? Porque tem gente que vai, às vezes, à igreja, eu quero arrepio, eu quero sentir Deus, eu quero não sei o quê. Exatamente. Só que não é só isso, né? E a pessoa entra num deserto, Deus não existe, Deus me abandonou, não sei o quê, porque eu não sinto mais. E não é verdade, exatamente. Né? Porque você tem mais dimensões além do sentimento. Você tem a inteligência e a vontade. Né? Então, você tem sentido, inteligência e vontade, corpo, alma e espírito. Então, a arte integral nesse sentido, desculpa bater aqui, a arte integral nesse sentido, ela vai trabalhar nessas 3 dimensões. Então, ela está trabalhando, ela precisa ser, no sentido assim, primário, ela precisa ser chamativa emocionalmente, ela precisa te cativar, porque nós somos feitos de matéria também. Mas, ao mesmo tempo, você vai assistir a uma boa arte, ou produzir uma boa arte, também com a inteligência e com a vontade. Sim. Inteligência de perceber o que está sendo dito, qual é o conteúdo, não só a mensagem moral, mas o conteúdo. Como é que o artista estruturou isso aqui? Uma cena conversa com a outra, uma cor conversa com um som, né? E também isso te leva a fazer um assentimento da vontade. Ou seja, eu estou percebendo uma coisa aqui, uma possibilidade de expansão do meu horizonte de consciência. Então vamos. Né? Então a arte te convida a ampliar, né, a sua própria alma. Né? E você pode fazer essa decisão se o artista construiu bem. Isso aí. Entendi. O Papa falou, né? É uma janela aberta para o transcendente. E isso, rapidamente, assim, como que a arte influencia a vida familiar hoje de vocês, com 5 filhos? Como que isso influencia? O que vocês podem passar, né? Com as crianças ali, né? E a vida é um teatro, não é um teatro. Na hora que o filho vem com aquele choro diferente, não, você está interpretando. Tem critério para saber. Exatamente, isso é pura interpretação. A gente tem uma preocupação de passar um pouco
esse conhecimento artístico para eles, porque a gente tem disso que o Tom estava falando, né? Se a gente não tem muito conhecimento sobre a arte, a gente também a gente consegue apreciar muito pouco, né? O Tom, ele é músico, né? Eu não sei nada disso. Então, quando ele ouve, por exemplo, alguma música, uma sinfonia, ou seja, uma música mais básica mesmo, ele consegue captar muitas nuances que para mim é tipo, acho legal, não acho legal. Tem um ritmo forte, tem um ritmo fraco. E é pouco, né? Porque o artista está usando aquelas técnicas para falar muito mais, né? Então, a gente tem essa preocupação de, desde já, talvez eles ainda sejam muito pequenos, né? Para conseguir, de fato, entrar nos detalhes, mas pelo menos o hábito, né? Da apreciação artística, a gente busca instaurar neles, assim, né? Então, eles ainda não vão conseguir compreender as nuances de uma sinfonia, mas se desde pequenos a gente já põe as sinfonias para eles, eles vão se habituando não é uma música chata, né? Porque eles estão sempre acostumados a ouvir as coisas do rádio, não sei o quê. Não, vamos prestar atenção a esse instrumento e fazer essa sensibilidade disso, com a música, né? Muito exatamente. Lindo. E fazer essa apreciação artística se tornar um hábito, porque a gente percebe um pouco isso, assim, no Brasil. A cultura da arte, ela é assim, se você tem algum dom artístico, então você é um artista, então você vai ser a sua profissão e tudo mais. E isso não é assim, né? Se você for para a Europa, você vai ver, todo mundo sabe tocar um instrumento, as pessoas conhecem os dramaturgos, né? E nem por isso é a profissão, né? Exatamente. É um complemento, vamos dizer, para a gente. Exatamente. Né? Mas isso vai se refletindo, acaba se refletindo no jeito que você arruma uma mesa, no jeito que você decora a sua casa, no jeito que você tem um carinho, né, para escolher uma roupa e tal. Exatamente. Tudo essa... Então, e a gente está chegando ao fim, infelizmente, porque foi muito. Eu acabei muito de saber que ele é músico, então depois ele vai ter que fazer outro dia, tem um tem que ver programa para outro ele dia tocar, só para eles né? executarem. Mas assim, a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Dessa bênção que vocês tiveram, né? De no meio da faculdade encontrar uma pessoa de Deus que pôde apresentar para vocês Deus e a mudança que isso fez na vida de vocês. E a disposição inicial é da sinceridade, eu acho. Eu acho que isso foi um fator assim que sem o qual não daria nada certo, assim. A sinceridade mais absoluta possível. Buscar a verdade, mesmo, assim. né, Tom? Assim, o que você quer? O que você está, para onde você está indo? Quem é você? Mas assim, muito sinceramente, né? Assim, e descobrir, às vezes, nisso, pelo menos estar aberto para descobrir que pode ser que você só esteja querendo você mesmo. Sim. Pode ser que você só esteja querendo uma coisa muito pequena. Pelo menos estar aberto para isso. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E não ter esse fechamento prévio, né? O que a gente chama de preconceito com as possibilidades, né? Então, essas narrativas todas que enchem a nossa cabeça, né? De mídia e tal, Sim. Calma, coloca em suspensão. Né? Primeiro faz esse mergulho, vê de fato onde você está, quem é você, e aqui você está disposto. E sem essas narrativas, vamos ver as coisas, vamos olhar as coisas. Eu acho que isso foi para nós mais determinante. Não foi um convencimento, tipo, né? Que nem você falou, as pessoas tentem te converter e levar para sua igreja. Não foi assim. Não foi assim. Foi assim, olha, Descoberta. olha ao redor. Só isso. Que legal. Sim. Demora, dói para fazer Dói, isso. é Dói verdade, é verdade. mas Você é tem mais que importante. desconstruir algumas coisas, mas que legal, bacana. E para você? Pra mim foi a mesma coisa, assim, embaixo. Mesma coisa, esse sentimento. E acho que é legal, né? Porque aí os dois namorando, os dois iam conversando. Sim. E aonde que a gente quer chegar, né? Eu acho que Sim. aí fazer um plano junto, que bacana. Sim. Nossa, uma E delícia. então aí hoje, 5 filhos e lindos, maravilhosos. De olho azul. Nossa Senhora, que inveja. Que bom, que bom. E aonde que o pessoal encontra vocês? Se quiserem alguma informação, alguma coisa, vocês têm perfil no Instagram? O Tomás tem. Eu tenho um Instagram, né, que é tom.perrone, Perroni. Eu falo mais sobre edição, né, que foi
Eu acabei trabalhando com edição Você recentemente. trabalha na biblioteca Trabalho na minha biblioteca católica. Então, muito legal. o pessoal também pode acompanhar a minha biblioteca católica Certo. e ver os lançamentos, né? E acho que por enquanto é isso, né? A gente ainda não tem essa atuação online tão forte. Certo. Legal. Maravilha. Muito E obrigado. o seu, Valeu a Maíra? pena. Eu não tenho. Não tem, tá bom. Não dá Valeu. tempo, tem que cuidar dos filhos. Valeu a pena, né? Estamos Valeu, saindo com excelente. gostinho de quero mais. Eu não sei Uma você que está nos delícia. acompanhando, se você gostou, coloque seu comentário aqui, compartilha, manda para alguém que está pensando em fazer artes cênicas, ou alguém que está precisando encontrar Deus, mostra aqui para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser bom. Exatamente. Obrigada. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu. Bom estar com você novamente. A gente se vê, espero ver você em breve. Obrigada. Tom, Maíra, muito obrigado. obrigada. Deus abençoe Obrigada, vocês. gente. Obrigado ao Carlos que está aqui atrás das câmeras, operando Isso. para a gente, o Daniel Farias que vai fazer a nossa edição e a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê em breve. Tchau, fica com Deus. Tchau, obrigada.